A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, você, meu amado irmão, amigo, aluno do CETAD, o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. Um abraço e um beijo aí a todos os nossos acadêmicos do curso Bacharel em Teologia, que o Espírito Santo possa continuar testificando a sua palavra em seu coração. Hoje estaremos estudando a aula de número 4 da disciplina Livros Proféticos, isso mesmo, livros proféticos. Aí já estamos na 4ª aula. Você que não teve a oportunidade de assistir a primeira aula, que foi a parte introdutória, e falamos também sobre o livro do profeta Isaías, a aula de número 2, Jeremias e Ezequiel, a aula de número 3, Daniel, e hoje nós estaremos entrando nos livros dos profetas menores, e como também estaremos falando sobre 2 dos profetas menores, o profeta Oséias e o profeta Joel. Então não perca essa aula, já deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para que todos os vídeos das aulas aqui dos livros proféticos você possa ter acesso a todas aí na íntegra. Tá certo, meu querido amado irmão? Então, eu escolhi um título aqui para nossa aula dos profetas menores, 12 homens escolhidos para uma grande responsabilidade. Lembrando, lá na primeira aula, na aula de número 1, nós falamos que o filósofo e teólogo Santo Agostinho, ele foi o primeiro a refletir acerca da percepção dessa divisão dentro da teologia bíblica, é claro, profetas maiores e menores. Então ele é que nomenclaturou como profetas maiores e menores. Se você quiser mais detalhes sobre esse ponto, assista lá o primeiro vídeo. Então vamos falar um pouco acerca desse nome, ou de como de fato essa literatura é conhecida no meio dos nossos irmãos judeus, como também dentro da nossa própria teologia bíblica. Os nossos irmãos hebreus, judeus, chamam esses livros dos profetas menores o livro dos 12, como também a Septuaginta. Eu até coloquei aqui para você acompanhar junto comigo. Os profetas menores foram reunidos na Septuaginta em apenas um único livro. É claro, Septuaginta, a versão grega. Então aí a junção de 2 palavras gregas, decaprofeton, que significa 12 profetas. Não foge muito aí dentro daquilo que a literatura hebraica, também no Tanakh, se refere a esses livros, a um único rolo apenas, o livro dos 12 profetas, e assim são conhecidos esses livros que são importantíssimos para não só o nosso contexto histórico do Antigo Testamento, mas profético também. E eu trouxe uma outra informação que é muito relevante também para a nossa caminhada acadêmica. Em alguns casos desses 12 livros dos profetas menores, em alguns casos, o nome do profeta, não são todos, em alguns casos, e claro, cada livro a livro, nós iremos estudando, iremos trabalhando esse aspecto aí. Em alguns casos, o nome do profeta tem tudo a ver com a sua profecia, ou pelo menos parte da sua profecia. Posso dar um exemplo aqui para você. O primeiro livro que nós iremos estudar hoje, dos profetas menores, é o livro do profeta Oséias. Iremos ver que o seu nome tem a ver com parte da mensagem que ele prega, que ele profetiza dentro do seu livro, o livro do profeta Oséias. Então essa informação é importante para você, porque você vai encontrar a identificação profética do nome do profeta com a relação do conteúdo da sua mensagem, a mensagem profética. Ainda analisando esses aspectos introdutórios sobre os profetas menores, esses livros eles não estão agrupados, ou seja, não estão organizados em ordem cronológica. Também aqui voltando à primeira aula, hoje estamos na aula 4, mas voltando à primeira aula, nós fizemos a seguinte afirmativa, que esses livros foram agrupados por Esdras e solidificados como livros
inspirados pelo Eterno na grande sinagoga. E lá na grande sinagoga, quando houve o agrupamento desses livros, uma das explicações que podemos ter acerca desta ordem, da ordem dos livros estarem desta maneira na nossa Bíblia, no nosso cânon sagrado, é que eles foram agrupados por tema. Até destaquei aqui para você, e se você puder acompanhar comigo, acompanhe. Não estão agrupados em ordem cronológica. Uma das explicações para tal organização, ou seja, de Oséias a Malaquias, é que eles estão agrupados por tema. O livro de Oséias traz um tema, seguindo aí a ordem canônica, não cronológica, e o último livro, Malaquias, então um texto fazendo menção ao outro, e uma mensagem está relacionada a uma outra mensagem. Então os temas dos livros é o que ditam a sua organização canônica, não propriamente a sua ordem cronológica, tá bom? E é claro, se uma das explicações por haver ou estar desta maneira organizados é que esses temas têm a ver com o quê? Com a mensagem da aliança. Tais temas estão relacionados com a mensagem da aliança. Há uma mensagem da aliança em Oséias, há uma mensagem da aliança em Joel, e assim seguindo até o livro do profeta Malaquias. Então, só para recapitular, não estão organizados em ordem cronológica, estão organizados por tema. Esses temas, eles estão relacionados com a teologia, ou seja, com a mensagem da aliança do Eterno com o seu povo, e como nós já aprendemos em aulas passadas, esses livros foram agrupados, todo o Antigo Testamento, pelo sacerdote, levita e também, ao meu ponto de vista, profeta Esdras, porque ele foi um homem de muita visão. Vamos aqui então ver os livros propriamente dito, e aqui é claro, as datas que nós temos aqui, queridos, são datas sempre aproximadas, ok? Então aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Volto a repetir, a data aí aproximada que o livro foi escrito. O único livro que você pode ver aí, que nós temos duas datas, é o livro de Obadias, porque no livro de Obadias nós iremos debater, vamos discutir um pouco, falar sobre a hipótese de ter sido escrito em 845 e outra hipótese de ter sido escrito em 586, ok? Então, esses aí são os livros como nós temos na nossa ordem canônica, como você tem aí na sua Bíblia. Mas se eles fossem organizados por ordem cronológica, a ordem seria mais ou menos essa aqui, olha. A ordem seria essa: o livro do profeta Joel seria o primeiro, o segundo seria Jonas, depois Amós, Miqueias, Oséias, que é o primeiro aqui na nossa ordem canônica, ele seria aí então o quinto livro, mas ele acaba sendo o primeiro, porque justamente, eu gostaria de ser bem incisivo nessa parte, porque a ordem da organização está relacionada ao tema do livro. E é claro, em todos os livros, dos 12 que iremos estudar nessa disciplina, nós iremos falar sobre esse tema, ok? Aí seguindo, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias, se fosse organizado na ordem cronológica. A única ordem que não vai alterar, seja na ordem cronológica ou na ordem canônica literária, é os três últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos falar um pouco de forma bem detalhada, bem sucinta, perdão, de forma bem sucinta acerca desses temas. Vamos lá analisar um pouquinho. E aqui você pode observar três colunas. A primeira, o nome do profeta. A segunda, esse caráter que está relacionado ao caráter de Deus, não do profeta. Aqui deixa bem claro, está relacionado ao caráter de Deus com o seu povo, o momento no qual o povo estava vivenciando, e a mensagem propriamente dita ali do lado para você na terceira coluna. Profeta Oséias, eu vou pedir ao nosso irmão que está filmando que deixe agora nesse momento centrado ali, ainda que não fique aí 100% a imagem aqui em mim, mas deixe centrado lá para que você possa acompanhar aí direitinho.
O livro do profeta Oséias tem uma mensagem bem centralizada, mostrando que a aliança ela foi violada, o povo havia esquecido da aliança, quebrado a aliança, e mesmo em meio a isso, o caráter da demonstração de Deus é o seu amor. O profeta Oséias profetiza acerca do amor de Deus no livro, mostrando que essa aliança havia sido violada, havia sido quebrada. O profeta Joel, apesar de ser conhecido como profeta do avivamento, nós temos dentro desse livro uma mensagem muito forte, incisiva da parte de Deus. Então o sentimento de Deus para aquele momento era um sentimento de julgamento. Contra quê? Contra o pecado, contra as práticas pecaminosas do povo de Deus. O profeta Amós é o profeta que fala muito da justiça de Deus. O profeta Amós, ele vai estar profetizando, se preocupando. Ele combate a injustiça social que havia naquela época, a desigualdade, os temas que se falam muito hoje aí, né, em meio aos ramos políticos. A Bíblia já fala sobre esses temas há muito tempo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a mensagem do livro? Uma mensagem de julgamento, porque o povo estava agindo de forma errada e ao mesmo tempo exigindo aí um amadurecimento do povo de Deus. O profeta Obadias é o profeta que mostra a vingança do Senhor. Entenda a palavra vingança não no sentido negativo, mas Deus mostrando o que Deus iria fazer com os edonitas. Iremos aí falar sobre os edonitas e Deus está nesse momento trazendo uma mensagem de proteção à sua aliança. Falando aqui um pouco do profeta Obadias, aproveitando para citar aqui 3 coisas rapidamente. Desses 12 livros que nós temos 3 profetas que profetizaram para outras nações. Dos 12 livros, 3 que não profetizaram nem para o reino do norte, nem para o reino do sul, nem para Judá e nem para Samaria, nem para Jerusalém, nem para Samaria, nem para Israel. Então não profetizaram nem no contexto do norte nem do sul. Que profetas são esses? O profeta Obadias, que vai profetizar para os edonitas, o profeta Jonas, que aqui temos aqui na nossa sequência, que vai demonstrar a misericórdia de Deus para com os ninivitas. Nínive era a capital da Síria, e justamente dentro dessa mensagem iremos perceber o egoísmo da nação, mas não da nação ninivita, a nação do povo hebreu. E finalizando aqui esse raciocínio, que eu já ia prosseguir aí, segundo a visão da tela, o profeta Naum, ele vai profetizar também para os ninivitas, para a cidade de Nínive. Então, dos 12 profetas, temos aqui 3 que profetizam para outra ou outras nações, tá bom? Seguindo ainda aqui, Miqueias. O profeta Miqueias é um profeta que fala um pouco do perdão de Deus também. Ele fala em uma ótica um pouco diferente aí do perdão de Deus, e também, assim como Amós, ele combate as injustiças sociais que haviam nos seus dias. Seguindo aqui o nosso gráfico, trazendo aqui uma síntese acerca dos temas, o profeta Naum, ele vai falar do zelo de Deus, esse Deus zeloso, e vai mostrar aos ninivitas o terror sobre os seus inimigos. Observe aqui que nós temos 2 profetas que profetizam para Nínive, o profeta Jonas e o profeta Naum. Esse aqui profetiza, o Jonas, e há uma salvação, e esse aqui, Naum, profetiza o juízo de Deus, ou seja, o terror de Deus sobre os seus inimigos. Abacuque, o profeta Abacuque, o profeta da santidade de Deus. Esse Deus é santo, esse Deus é maravilhoso. Ele vai falar um pouco ali de disciplina, né? A gente vai trabalhar o aspecto da disciplina de Deus dentro desse livro. Se você não percebeu ainda isso, essa aula aqui é para isso, dos livros proféticos, para nós aprofundarmos a nossa visão
dentro desses livros maravilhosos. Os três, Sofonias, perdão, já esquecendo, o profeta Sofonias vai falar sobre a indignação. Deus está indignado com a situação do povo, esse é o sentimento. Lembrando aqui mais uma vez, essa coluna do meio é o caráter de Deus, o sentimento de Deus, usando aqui uma linguagem, né, antropopática, o sentimento de Deus para com o seu povo naquele momento. E o Ageu vai falar sobre o dia do Senhor. Não perca a aula acerca do profeta Sofonias, o dia do Senhor, que na aula iremos ver o que é dia do Senhor escatológico e o que é dia do Senhor que já se cumpriu, ok? E agora sim, os três últimos, Ageu, a glória do Senhor, a manifestação da glória de Deus. O Ageu vai falar com a mensagem central, se é glória, é presença, a presença de Deus. O Zacarias vai falar do livramento de Deus. De que forma virá esse livramento? Esse livramento virá através da aliança do Messias com o seu povo. E o profeta Malaquias fala da grandeza de Deus através da vinda do Messias. Olha só como combina aí a mensagem de Zacarias e Malaquias. Um fala da aliança através do Messias e outro vai falar desses deveres na vinda do Messias. Essa grandeza de estarmos presentes nesse momento tão maravilhoso, a vinda do Senhor. Esses dois temas aí são bastante importantes para a nossa compreensão do estudo dos profetas menores, ok? Não esquecendo você que é aluno do CETAD, esse material aqui nós já publicamos lá no nosso grupo do WhatsApp, também já colocamos aí uma sugestão de leitura que será de bom proveito para o seu conhecimento bíblico, para o seu conhecimento teológico, ok? Não deixe de deixar o seu comentário, vai comentando. Eu sei que você já curtiu, porque já estamos aí mais de 10 minutos de vídeo. Deixe aí sua pergunta, que será uma bênção para nós e será muito prazeroso responder. Vamos então para o primeiro livro aqui dos profetas menores, o livro de Oséias. Pegue a sua Bíblia, você que não pegou a sua Bíblia ainda, já abra logo no capítulo 1, já deixe sua Bíblia aí aberta no capítulo 1, para nós estudarmos o livro do profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores na nossa ordem canônica. O profeta que é símbolo de Deus. Deus vai utilizar-se da vida deste homem e de sua família como símbolo da mensagem salvadora do Eterno. E é isso que nós iremos falar aqui dentro desse livro. Capítulo 1, versículo 1, se você puder acompanhar comigo aí. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavra do Senhor foi dita a Oséias, filho de Beerim, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Observemos que o profeta aqui, Oséias, está preocupado logo no capítulo 1, no versículo 1, com o aspecto cronológico. Ele vai nos identificar os dias no qual ele profetizou. Ele profetizou nos dias dos reis de Judá, mas a sua profecia se deu uma boa parte para o reino do norte. Ok, meus irmãos? Então, vai já se familiarizando. É citado aqui a nós o nome do pai de Oséias, Beerim, e a família no qual Oséias ele vem para se tornar um grande profeta para essa nação do povo de Deus. A palavra Oséias, ela tem a mesma raiz hebraica, né, da palavra Josué. Nós falamos isso na aula dos livros históricos. Se você está tendo a disciplina livros proféticos, é porque você já teve a disciplina livros históricos. E o nome Oséias significa aí salvação, ou para alguns livramento, em um jogo de palavras da raiz hebraica, já que a própria salvação, ela conota a nós de sermos salvos de alguma coisa. Então tem um aspecto aí do livramento. Então, quando Deus chama esse profeta, o chama para trazer uma mensagem de salvação para o seu povo. Como nós falamos ainda agorinha, o ponto B ainda falando sobre a questão do autor, sobre esse escritor,
a sua família foi usada como um sinal de Deus. Que família é essa? A sua esposa e seus filhos. A sua esposa e seus filhos. Vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 1. Eu gostaria de ler aqui com você o versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor: Oséias vai e toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, é claro que nós devemos, dentro do aspecto da hermenêutica, entender que essa palavra terra, que significa terra que o povo de Deus habitava. Amém? Apesar de termos um conceito da martiologia, que o pecado havia se disseminado sobre toda a face da terra. Deus manda então Oséias se casar com uma mulher que era prostituta. E nesse casamento, ele está simbolizando o casamento de Deus com o povo de Israel, o seu povo hebreu. E como Oséias assim fez simbolicamente, é claro, dentro do aspecto literal, porque não foi um casamento simbólico, a sua vida e a sua família foi usado como símbolo da mensagem de Deus, mas literalmente ele se casou e literalmente ele teve esses filhos. Da mesma forma, Israel ele representa essa prostituta que não tinha perspectiva nenhuma de vida, vivia uma vida totalmente desregrada, mas ela se encontra com um homem que lhe oferece amor, lhe oferece atenção, lhe oferece carinho, lhe oferece um nome. Com ela se constitui uma família e depois essa esposa quer voltar às suas práticas antigas. Isso mesmo, ele se casou com uma mulher prostituta. Ela não foi prostituta enquanto esteve com ele. Ela tinha pensamentos da vida antiga, desejo de voltar para a vida antiga. Mas enquanto ela esteve com Oséias, ela teve com ele esse relacionamento legítimo, um relacionamento conjugal legítimo. Só um pequeno detalhe também, que muitos pregadores e muitas pessoas acabam aí dizendo que os filhos de Oséias eram frutos de relações extraconjugais, ou seja, que ela traía Oséias e os filhos iam nascendo de outros homens. Isso é uma inverdade, a pessoa não leu nem o primeiro capítulo do livro, que no próprio capítulo 1, versículo 4, versículo 6 e versículo 8 e 9, iremos ver que esses filhos são de Oséias. Só que o nome que é designado a essas crianças são nomes representativos do sentimento de Deus para com seu povo. Vamos ler o nome do primeiro filho aqui de Oséias? Jezreel, porque, versículo 4, né, eu não disse para você qual versículo, perdão, versículo 4, e disse o Senhor: põe o nome dele de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui Deus já estava dando um alerta para o reino do norte, que se eles não se convertessem verdadeiramente, chegaria um dia que esse reino iria terminar. Aqui Deus já está falando de aspectos que iriam ocorrer aqui, 20 anos depois, estavam relacionados à invasão dos assírios. Acompanhe ainda comigo, versículo 6. Depois concebeu e deu à luz a um filho. Filho de quem? Filho de Oséias, não era de outra pessoa. E pôs o nome de Lo-ruama, porque não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo que lhe tirarei. Então, seja Lo-ruama, Deus não iria voltar a se compadecer. Lembrando que a palavra aqui, Lo, tem a ideia de negação, né? A ideia de ausência, assim, não voltarei mais, não me compadecerei. Esse Deus amoroso já tinha dado diversas chances ao seu povo, e o povo não dava ouvido aos profetas. E por isso que o segundo filho de Oséias com a sua esposa
era uma mensagem dizendo: eu não irei mais ter compaixão de vocês, porque já cheguei no limite de toda a minha manifestação de amor por vocês. E o terceiro filho aqui, versículo de número 8 e 9: e depois de ter havido desmamado Lo-ruama, deu à luz a um filho e pôs o nome de Lo-ami, porque vós não mais sereis o meu povo. Uma das traduções de Lo-ami significa não povo, ou não meu povo, vocês não serão mais o meu povo. Então, primeira mensagem, estamos aqui dentro do ponto da família de ser usada como símbolo. Vocês irão receber a visita do sangue, vocês não são meu povo, vocês não irão mais desfrutar da minha compaixão. O profeta Oséias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Isso mesmo, nós já falamos na primeira aula sobre o profeta Isaías, e também ele foi contemporâneo de um outro profeta, profeta Miqueias. Então, quando eu leio o livro do profeta Isaías, parte dele, é claro, eu posso contextualizar com a mensagem de Oséias, como da mesma forma eu posso contextualizar com a mensagem de Miqueias, analisando esses três livros, Isaías, Oséias e Miqueias, dentro dessa ótica, é uma ótima leitura também. E um outro ponto muito interessante dentro do livro é o seu tema, né? O tema aí do livro, propriamente dito, que é o amor inabalável de Deus por Israel. Mas esse amor, ele vai trazer julgamento, que é o sinal do primeiro filho de Oséias, mas também vai trazer uma restauração. Só para nós finalizarmos aqui esse slide, antes de passarmos aqui para o próximo, qual o sentido do tema desse livro? Deus ama esse povo, Deus ama muitíssimo o seu povo. Só que o povo estava desagradando a Deus, o povo estava voltando à adoração dos ídolos, e como a esposa de Oséias, que não queria mais manter com ele a sua aliança e voltar para a sua prática, das suas paixões, das suas noites de amor carnal, assim era Israel, que estava desejosa em trair Deus, trair a confiança de Deus, adorando ídolos, adorando falsos deuses daquela época. Então a esposa de Oséias, ela está representando a condição espiritual do povo de Israel, o reino do norte, ok? Uma mensagem muito focada para o reino do norte. Assim como quem olhava do reino para a vida do profeta dizia: rapaz, esse homem se casou com essa mulher, deu um nome, deu tudo para ela, teve filhos, agora ela voltou de novo para aquela vida dela. Esse era um sinal de que Israel estava fazendo a mesma coisa. Deus tirou do Egito, Deus deu nome, Deus abençoou, Deus colocou numa terra, Deus prosperou, Deus deu vitória. Agora esse povo, que era a esposa de Deus, estava desejosa em adorar outros deuses, lembrando das práticas maléficas, errôneas e degradantes da época do Egito. Tá certo? Eu gostaria que você continuasse acompanhando ainda conosco. Nós iremos agora focar na questão das datas. E, é claro, como aqui já falamos, do destinatário. O livro foi escrito aproximadamente por volta do ano 740, como nós já identificamos aqui nos reinados de Joás, rei de Israel, filho de Jeroboão II, e nós iremos perceber aqui, de fato, que foi por volta dessa data que foi escrito esse livro. Os destinatários, já falamos, o reino do norte, Israel, a nação que Deus havia escolhido, agora se prostituiu com outros deuses. Uma palavra que salta aos nossos olhos dentro desse livro é a palavra Efraim. A palavra Efraim, ela vai aparecer 37 vezes. Essa palavra Efraim não se refere apenas à tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel, e essa tribo ficou na composição política do Reino do Norte. Mas a palavra Efraim no livro é atribuída
o reino do norte, a Israel, o reino do norte 10 tribos. Não tem uma leitura equivocada em achar que Deus está falando apenas com uma tribo. Mas agora, professor Osmar, por que Deus utiliza-se então desse nome Efraim para falar para o seu povo, para o povo de Israel? Por que ele não falou logo Israel, usava a palavra Efraim? Porque Efraim é o segundo filho de José. E ele nasce dentro do contexto onde José estava próspero. A prosperidade e a bonança havia tomado conta da vida de José quando estava no Egito. E o nome Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então tem a ver com prosperidade, Deus prosperou. E por isso essa tribo de Efraim, lembrei você, um abraço a todos que já fizeram aquele trabalho lá da tribo de Efraim. Foi parabéns para os irmãos que fizeram a apresentação. Por isso que eu passei lá no livro histórico a composição das 12 tribos de Israel. Então a palavra Efraim tem a ideia de prosperidade, de bonança. Então essa era uma falsa ideia do povo. Pelo fato de financeiramente eles estarem bem locados, eles achavam que Deus estava compactuando com aquela situação. Nem sempre, quando tudo está indo bem financeiramente, é um sinal da aprovação de Deus nas nossas vidas. Então a palavra Efraim, que aparece diversas vezes, eu vou finalizar essa parte, esse slide, aqui citando várias vezes aqui, em vários textos. Eu vou pegar aqui apenas um capítulo, para nós ilustrarmos essa questão aqui de Efraim, para você ver como é marcante aqui dentro do próprio texto. Capítulo 5, escolha aqui o capítulo 5, aqui por exemplo, capítulo 5, versículo de número 3. Eu conheço Efraim e Israel não se esconde de mim. Olha, aparece aqui a palavra Efraim, versículo 9. Efraim será para assolação no dia do castigo. 14. Porque para Efraim serei como um leão. Então aqui no capítulo 5, diversas vezes, versículo 11, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após as vaidades. Então todas as vezes que você lê a palavra Efraim, não está se referindo somente à tribo de Efraim, mas Reino do Norte, capital Samaria, conhecido como o Reino de Israel. Espero que você tenha gostado até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos ainda agora falar sobre o objetivo do livro do profeta Oséias. Vamos então aqui falar do objetivo do livro do profeta Oséias. Nós já falamos aqui, meus irmãos, do tema, do nome, do significado, do nome do profeta Oséias. Falamos um pouco sobre a historicidade da sua família, falamos do tema relacionado ao amor. Agora, qual é o objetivo? O objetivo do livro, assim, quando nós começamos a analisá-lo, é a chamada divina ao arrependimento. Porque esse amor incondicional de Deus é o amor que quer levar o povo a receber a graça do perdão. Porque mesmo a mulher de Oséias tendo cometido tais torpezas, Oséias estava disposto a perdoá-la dos seus atos de prostituição e de adultério. Assim Deus estava disposto a perdoar Israel, se de fato se arrependesse verdadeiramente. Mas isso não quer dizer que não haveria uma consequência, dos atos, mas Deus estava disposto a perdoar. Tem pessoas, que insistem em querer dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que não manifesta nenhum tipo de amor. Isso é um equívoco completo, total e absurdo. A pessoa nunca leu o livro do profeta Oséias para ver como Deus está ali disposto a perdoar o seu povo, como Oséias esteve disposto para perdoar a sua esposa. Esse perdão tem muito a ver com a figura de um personagem. Que figura é essa? A figura de um pastor.
Vou ler aqui para você, Deus estaria disposto a perdoar as traições de seus filhos. Seu ministério é longo como de um pastor que esperava com paciência a volta da ovelha. Assim, nós podemos observar no caráter do amor de Deus a sua paciência, a sua tolerância em poder sempre estar perdoando e revendo por diversas vezes os atos de pecado do seu povo. Agora Deus, então, ao demonstrar o seu grande amor, ele vai demonstrar também dentro do livro o seu juízo e as consequências dessas ações erradas. Vamos analisar um pouquinho aqui também o contexto político e o contexto religioso daquela época. O de religioso, praticamente, você já está aí pegando o que nós estamos aqui pontuando. O cenário político. Aproximadamente aí 200 anos de Reino do Norte, aproximadamente, vai ser mais preciso, 190 anos da divisão aí do reino entre Norte e Sul. O reinado de Jeroboão trouxe uma extensão territorial muito proveitosa, elevando o território até a região de Damasco. Você pode acompanhar isso no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Também matéria que nós trabalhamos lá nos livros históricos, quando falamos do reinado de Jeroboão, que é citado aqui no capítulo 1 e nos primeiros versículos do livro do profeta Oséias. Dentro do cenário internacional, o medo começa a tomar conta do Reino do Norte, porque começou a surgir ameaças acerca da ascensão do Império Assírio. Na verdade, o Império Assírio, nesse momento, 740, já era consideravelmente uma potência mundial, conhecida por muitas nações. E os assírios voltaram os seus olhos para a porção de terra que está geograficamente localizada na Palestina, a atual terra de Canaã. Isso começou a trazer um desequilíbrio internacional político para o Reino do Norte. O cenário religioso não é outro senão a degradação espiritual e moral do povo. Isso tem muito a ver com a figura do sacerdócio. Os sacerdotes haviam se corrompido e pervertido o verdadeiro culto ao Eterno. Vamos ler o texto aí? Acompanhe comigo, capítulo 6, versículo 9. Olha como o profeta Oséias compara os sacerdotes daquela época. Você que quer ser um profeta de Deus, tem que ter coragem, meu irmão. Porque sem coragem você não transmite a mensagem que Deus nos manda. 6,9 diz assim: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Deus compara os sacerdotes daquela época, que eram sacerdotes ilegítimos, não eram sacerdotes legítimos do Reino do Norte, como ladrões, salteadores, que ficam ali à beira do caminho, quando os viajantes passavam, eles davam um bote. Assim eram os sacerdotes da época, levando o povo à prática de abominações, de adoração de deuses estranhos naquela época. Nos parece que dentro desse contexto, Israel volta aos pecados do tempo de Acabe. Isso mesmo, na época de Acabe, onde Jezabel institucionalizou dentro de Israel a adoração a Baal como principal deus daquela nação. Foi uma blasfêmia total contra Deus, que era o Deus daquele povo, o Deus daquela terra, o Deus daquela nação. Então, dentro desse cenário religioso, não teremos outro ponderamento, senão esse, que o povo de Deus havia se perdido totalmente. Para finalizar aqui o nosso livro do profeta Oséias, daqui a pouco nós iremos falar de Joel, lembrando que as aulas são apenas tópicos
e esses tópicos dentro de sala de aula, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, quando acabar o período de quarentena, iremos de forma detalhada aí falar um pouco mais sobre tudo aquilo que estamos pontuando aqui. Mas devemos falar do aspecto messiânico, da profecia messiânica e da profecia cristológica. A profecia messiânica e a profecia cristológica do livro. Vamos então começar aqui com o capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, uma profecia aqui messiânica que se cumpre no momento ainda da infância de Jesus. O texto diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei a meu filho. Entendamos o aspecto profético. Eu já peço que você já abra lá em Mateus 2,15. Olha só a relação profética, por isso que é um texto messiânico, um texto que já se cumpriu. Então, eu gostaria que você analisasse o aspecto textual e hermenêutico da nossa análise agora. O profeta Oséias está demonstrando o amor. Lembra que o tema do livro é o amor de Deus? Quando Israel era menino, ou seja, ainda estava em fase de crescimento, como escravos, eu o amei, e do Egito o chamei a meu filho. Ou seja, eu lhe chamei como filho, lhe disse, eu vou cuidar de você. Então, esse aspecto profético da mensagem de Oséias, ele tem uma relação com aquilo que aconteceria na vida do Messias, na vida de Jesus na sua infância, que por conta da matança das crianças inocentes em Belém e ao redor de Belém e por parte de quase todo Judá, nós iremos ver que Herodes mandou executar aquelas crianças e Jesus, na companhia dos seus pais José e Maria, foram ao Egito. Herodes morrendo, o Senhor então manda que José, que era o pai de Jesus, retornasse para a terra prometida. Vamos ler então Mateus. Vamos ler então Mateus aqui comigo, você que puder acompanhar, capítulo 2 e o versículo de número 15, que é a replicação dessa profecia. E esteve lá até a morte de Herodes. Teve quem? José, Maria e Jesus. E se cumpriu o que foi dito pelo Senhor e pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, vamos entender mais uma vez, para que você não fique aí, pastor, não entendi direito, me explique direitinho, a gente não está com pressa. Oséias está dizendo ao povo que aquele povo é um povo que é amado por Deus. E como esse povo é amado por Deus, de que forma? Da época que eles ainda estavam no Egito, o Senhor os tirou, e o Senhor os chamou, dizendo: vocês são meu filho, tirei vocês do Egito. Essa mensagem é uma relação profética com a vida do Messias, de Jesus, que ficou escondido, ou pelo menos foi refugiado para o Egito, e quando Herodes morreu, Deus manda então José voltar com a sua família, ok? Um outro ponto muito relevante que podemos encontrar dentro, agora mais focado no aspecto cristológico, a profecia cristológica, é o capítulo 3 de Oséias e o versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 vai nos trazer a seguinte afirmativa: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e Davi seu rei, temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Quando Oséias profetizou acerca disso, Davi já tinha morrido. Davi morreu no ano 970, aproximadamente antes de Cristo. Estamos falando do ano 740. Então, Davi já tinha morrido aí há mais de 200 anos. Mas a relação de que Davi iria reinar, e Davi seu rei, e temerão ao Senhor. Então, a referência daqui a Davi é uma referência à pessoa de Cristo, à pessoa de Jesus. Meus queridos, infelizmente, não temos como caminhar mais aí nesse livro,
que é riquíssimo em conteúdos. Não temos dentro desta aula de vídeo, mas na aula presencial, com certeza aí temos muito o que aprender. Eu vou finalizar então aqui, dentro desse aspecto não só messiânico, cristológico, mas uma mensagem aplicada para os dias de hoje, que a gente não pode deixar batido esse texto que é conhecido muito do livro. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que regará a terra. Buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor é sinônimo que seremos regados por ele, pois ele é essa chuva seródia. Vamos falar do profeta Joel, o segundo livro dos profetas menores, livro do profeta Joel. Nós estamos aqui estudando nossa quarta aula dos profetas menores, dos livros proféticos, e estamos já falando dos profetas menores. Eu coloquei um título aqui, o profeta do avivamento, o homem que profetizou sobre o grande e maior avivamento que já aconteceu na face da terra. O nome Joel significa Javé é Deus, ou seja, Jeová é Deus. Deus é Deus, seria uma das traduções, Deus é Deus. É o nome que significa Joel. Quando ele profetizou por volta do ano 825 a.C. Se nós formos fazer aquela análise cronológica, Joel seria o primeiro livro dos profetas menores. Para quem Joel profetizou? Vamos ler aqui Joel, capítulo 1. Vamos ler o livro do profeta Joel, capítulo 1. Ele vai dizer bem assim, e os primeiros versículos. Palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais. E ele vai começar a trazer uma mensagem bastante dura. Tocai a buzina em Sião, capítulo 2, versículo 1, e clamai em alta voz, no monte da minha santidade. Então, ao lermos esse livro, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, olha lá, capítulo 1, versículo 9, foi cortada a oferta de manjares e libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Nós estamos lendo esses textos que vão nos dar a ideia de que os destinatários da profecia de Joel é o reino de Judá, o reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, porque ele fala aqui trazendo figuras relacionadas aos sacrifícios, às ofertas que eram destinados no templo do Senhor. Você pode perceber, apesar de eu ter posto aqui o profeta do avivamento, mas a mensagem do livro é uma mensagem muito de julgamento, o julgamento do Senhor e a salvação do dia. O texto vai falar sobre isso. O texto começa dizendo que poderá chegar tempos em que a lavoura pode ser consumida pelos gafanhotos. Tem uma tradução que diz assim, o migrador, o cortador, o devorador. E eu gosto mais dessa versão aqui, que é a versão corrigida, e ela vai nos trazer a seguinte afirmativa, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos e vossas filhas, e seus filhos desde a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o purgão. Ele vai utilizar aqui praticamente os parasitas que se alimentam da lavoura. Ele vai usar a figura da lagarta, que vai indo até ali a folhagem e ela faz um buraco. Ela vai devorar aquilo que está lá. Depois vem o gafanhoto, que ele vai agir com mais veemência
E muitas vezes, quando o agricultor espantava o gafanhoto e espantava a lagarta, tinha dois parasitas que eram piores. Quais deles eram? Que eram uma espécie de vermes. Eram a lacusta e o purgão. Quando a planta está meio embranquiçada, ou quando ela fica toda amarelada, é porque esses dois parasitas estão deixando aquela folhagem, aquela folha, aquela planta enferma. Então, a mensagem de Joel é isso mesmo. Se o povo não se despertasse, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta aí. Despertai ébrios e chorai e gemei todos os que bebei vinhos por causa dos monstros, porque tirado é da vossa boca. Então, observe que está havendo aqui um julgamento de Deus para aquela nação que não queria se converter ao caminho desse Deus Todo-Poderoso. Seguindo aqui, deixando essa parte aí do primeiro slide, qual é o cenário político que podemos analisar nesse livro? O cenário político dele, e sempre nós iremos trabalhar o cenário político e o cenário religioso, porque os profetas estavam muito relacionados com a vida dos reis da época. Nós já falamos isso aqui diversas vezes e eu gostaria de enfatizar mais uma vez, por isso que sempre nós analisamos o aspecto político e religioso. No aspecto político, nós podemos ver ali o final do reinado de Atalia e o início do reinado de Joás, rei que foi muito novo. Eu peço que você acompanhe depois a leitura em casa, não vai dar tempo de a gente ler. Segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 21, que aí o rei Joás começou a reinar ainda como uma criança, e nós podemos ver no cenário político ele se encaixando com esse momento profetizado aqui por Joel. Nós iremos ver aqui no capítulo 3, esses textos sim nós iremos ler, capítulo 3, versículo 4 e 19. Acompanhe comigo, capítulo 3, versículo 4 e 19, vai dizer assim, versículo 4. E também, capítulo 3, versículo 4. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, então, Tiro e Sidom. E todos os termos da Fenícia, o qual o pago de vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa praga, a praga sobre a vossa cabeça. Então podemos analisar aqui uma ameaça dos inimigos, Tiro, Sidom e a Filístia, e também Edom e Egito. Versículo 19 vai dizer assim: Egito se tornará uma assolação, Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram os filhos de Judá e cuja terra derramaram sangue inocente. Olha lá, meu querido amado irmão, o profeta Joel profetizando ao reino de Judá, mas também deixando uma mensagem a essas nações vizinhas do povo de Deus, que de alguma maneira estavam fazendo alguma coisa para prejudicar o povo de Deus. Qual o cenário religioso que nós podemos encontrar nesse período? Como tem uma relação aqui de Atalia, a dinastia ainda relacionada ao reino do norte, penetrando dentro do reino do sul, nós iremos ver ali a apostasia do reino do norte. Ela acaba afetando de alguma maneira o reino do sul com a adoração a Baal. Por quê? A Atalia, ela tem um parentesco, ela é filha de Acabe e Jezabel, e ela acaba em um casamento entre uma aliança feita com Josafá e o próprio Acabe. É o fruto dessa aliança, acaba afetando diretamente o reino do sul, o reino de Jerusalém. Ok? Seguindo aqui, vamos para a parte mais relevante. Essa parte sempre uma parte introdutória. Vamos falar aqui dos aspectos messiânicos e cristológicos. O aspecto messiânico tem um texto bastante interessante que eu gostaria de analisar com você, capítulo 3, versículo de número 21, que é o último versículo. Assim se encerra o livro.
E purificarei o sangue dos que ainda não foram purificados, porque o Senhor habitará em Sião. Purificarei o sangue. O sangue está relacionado à vida. O sangue está relacionado à vida, ou seja, purificarei o sangue daqueles que ainda não foram purificados. É um aspecto da salvação. Por isso que é uma profecia messiânica, porque a salvação não vai vir, a salvação já veio e fomos salvos e resgatados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o nosso sangue foi purificado através do sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Entenda que a palavra sangue está relacionada aqui à vida. Não é que vai haver uma transfusão de sangue, literalmente, mas houve uma transfusão de sangue no aspecto espiritual. O sangue de Cristo foi derramado por nós. Não estou dizendo que o texto está falando do sangue de Jesus, por favor. Não me interprete, nem estamos fazendo uma exegese equivocada do texto. Não estou dizendo que esse sangue aqui é o sangue de Jesus. Estou falando que o sangue de quem está sendo purificado, a palavra sangue aqui está relacionada à vida, nós teremos o nosso sangue purificado. E de que forma nós fomos purificados? Através do sangue de Jesus. Mas aqui o texto, a palavra sangue, está falando daqueles que seriam salvos por Cristo Jesus. O seu sangue seria purificado. O meu foi e o seu também. Palavra sangue relacionado à vida. Vamos aqui para profecias cristológicas, perdão. Todas as profecias cristológicas no livro de Joel, elas estão relacionadas à pessoa do Espírito Santo. Olha aqui, as profecias cristológicas, elas estão ligadas à pessoa do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele ensinou sobre o Espírito Santo, ele prometeu a descida do Espírito Santo, e por isso Pedro utiliza-se desse texto, que nós iremos ler daqui a pouco, para falar desse momento profético em meio ao povo de Deus e sobre a face da terra. Alguma coisa relacionada ao Espírito Santo que foi dita por Jesus e também dita por Joel. Capítulo 2, versículo 27. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 2, versículo 27. O texto vai dizer assim: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será envergonhado para sempre. Vou ler mais uma vez aqui a parte A. E vós sabereis que eu estou no meio de vós. Segundo Mateus, capítulo de número 28, segundo aquilo que Mateus escreveu e nos deixou no momento da ascensão de Jesus, olha o que ele declara, Mateus capítulo 28, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode observar uma relação muito próxima dessa profecia de Joel, que ele estaria no nosso meio, que o povo de Deus não ficaria sozinho ou sem ninguém para lhe auxiliar, e todos saberão que nós somos o povo de Deus. E Jesus declara as seguintes palavras aqui aos seus discípulos: ensinando a guardar todas as nações, guardar todas as coisas que eu tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Então, um aspecto cristológico relacionado à pessoa do Espírito Santo. Sabereis que eu estou no vosso meio. Jesus disse que ele está conosco todos os dias. Através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículo 28 a 31. Coloquei bem grandinho aqui para você. Meu espírito, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse texto, ele se explica por si mesmo. O derramamento do Espírito Santo, a liberação do Espírito Santo para todo o povo de Deus, para toda a igreja, para todos os povos, línguas e nações. Vamos ler aqui Joel capítulo 2, e versículos de número 28 e versículos de número 29. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens visões.
e também sobre os vossos servos, sobre as vossas servas. Naquele dia derramarei do meu Espírito. Olha só que bênção, olha só que maravilha, o derramamento do Espírito de Deus, o meu Espírito, derramarei da presença do próprio Deus. Nós somos privilegiados, porque nós temos a presença de Deus. Se você puder aí dar um amém, glorificar, dizer obrigado, Deus, o seu Espírito está em nós, a sua presença está dentro de nós, faz parte do nosso ser, da nossa existência, da nossa vida. Palavras que Joel profetizou, e essa profecia, e aqui eu gostaria de encerrar a aula de hoje. O livro do profeta Joel é um livro muito especial, porque ele foi o livro utilizado para a primeira pregação apostólica. Isso mesmo, a primeira pregação apostólica, depois da ascensão de Jesus, foi esse livro, o livro de Joel. Vamos ler lá em Atos capítulo 2, acompanhe comigo Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando o povo que ali estava, de forma equivocada, achava que os discípulos estavam embriagados. O apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 15, olha o que Pedro vai dizer: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta ainda a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha que Pedro vai dizer a partir aqui do seu discurso, que é para nós, Atos 2,17. Ele vai repetir as palavras de Joel 2,28. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões e os vossos velhos sonharão. Olha, na sala de aula nós teremos um debate bastante gostoso aí para falar da diferença de visão e da diferença de sonhos. Porque, segundo aquilo que Joel profetizou, porque segundo aquilo que Joel profetizou, Deus o leva a dizer o seguinte, que os velhos teriam sonhos e os jovens terão visões. A maioria das explicações que eu já vi de muitos teólogos, de muitos pastores, é uma visão não equivocada, é limitada dentro do aspecto profético. Então eu estou ansioso para dentro de sala de aula e nós debatermos dentro do original o porquê os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Por quê? Aqui parece o contrário, né? Quem sonha muito é quem? São os jovens sonham em ter, essa é a maior explicação que se dá por aí. Os jovens sonham ter alguma coisa na vida, mas não posso analisar segundo o aspecto secular. Eu tenho que fazer uma análise segundo o aspecto bíblico e exegético do texto. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, mas essa aula, essa 4ª aula, eu tenho certeza que ela ajudou aí você. Se você não entendeu alguma parte, ficou ainda um pouco obscura, volte lá o vídeo, dê uma pausa, ou não entendi aqui, deixe seu comentário, ou você que já tem acesso ao nosso WhatsApp, mande uma mensagem lá, nós teremos todo o prazer de estar conversando com você e tirando todas as suas dúvidas. Não esqueça de acompanhar aqui, olha, no vídeo ao lado, a aula de número 3, a aula de número 2, e assim nós vamos revendo os conteúdos no qual nós já falamos. Nós vamos ficando por aqui, nessa 4ª aula dos livros proféticos, a aula acerca da introdução dos profetas menores, profeta Oséias e profeta Joel. Um beijo de Deus, um beijo do seu amigo, um beijo no seu coração do seu amigo pastor Osmar Gonçalves, e que Cristo abençoe a tua vida a cada dia. Shalom, shalom, até mais.